Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma das nossas aulas de física com os tópicos que mais caem no vestibular. Hoje nós vamos começar com a cinemática, pulando um pouco aquele trecho inicial, falando sobre os conceitos da cinemática, dos movimentos, porque isso tudo com certeza você já sabe direitinho, tá bom? Vamos aqui enfatizar aquela parte que os vestibulares cobram mais, que a gente tem que ficar mais alerta, tá ok? E nós escolhemos o tema de hoje, MRU, Movimento Retilíneo e Uniforme, ok? Vamos a ele então, pessoal, um movimento muito importante da cinemática. Bom, o MU ou o MRU, tanto faz, né? Nós temos uma característica muito interessante. E qual é? O objeto percorre espaços iguais em tempos iguais. Observe o ciclista aqui, gente. Ele está percorrendo 6 metros a cada 1 segundo. Mas veja que passos são iguais e os tempos o mesmo. Então, nós temos aí sempre ele percorrendo 6 metros em 1 segundo. Tá bom? Todo movimento onde a velocidade não muda, ou seja, a velocidade ela é constante, a gente vai dizer então, pessoal, que esse movimento é um movimento uniforme. Então tá aí. Primeira característica que você não pode esquecer, turma. O que é um movimento uniforme? É aquele movimento no qual o objeto percorre espaços iguais em tempos iguais, ou em intervalos de tempos iguais. Tá bom? Muito bem. Olhando aqui então para a definição, vamos pegar, por exemplo, aqui não só o 6 lá do ciclista, mas vamos pegar aqui uma esfera, por exemplo, com um movimento de 4 metros por segundo. Verifique que neste caso também ela percorre espaços iguais no mesmo intervalo de tempo. Então são 4 metros por segundo. Então aí a gente já consegue definir a primeira formulinha, né, que a gente costuma dizer que é uma das primeiras fórmulas que o aluno aprende na física. É a fórmula da velocidade média, tá bom, gente? Está aqui embaixo para você. Velocidade média é sempre o quê? Delta S sobre delta T. Então, daí, o que é delta S? Gente, o delta S aqui, ó, ele nada mais é do que o deslocamento, isso mesmo, tá? O espaço com que ele percorre. Então, no meu caso aqui, os espaços são de 4 metros. Então, o meu delta S é 4 metros. Como o intervalo de tempo é a cada 4 metros 1 segundo, então nós vamos fazer 4 dividido por 1 e nós vamos ter uma velocidade de 4 metros por segundo. Agora perceba que na situação seguinte não muda, continua sendo 4 metros por segundo. Então, turma, olha que bacana. Nós temos aqui a caracterização de, de um movimento retilíneo uniforme, onde as variações de espaços ou as distâncias percorridas ao longo da trajetória, elas sempre terão intervalos de tempos iguais. Perfeito? Muito bem, Todai. Eu quero uma regra prática, porque aquela fórmula, sabe, começa a vir fórmula e eu começo a ficar meio incomodado. E você tem razão. Fórmula, a gente vai, ao longo do nosso curso, nós vamos tentar ao máximo evitar, tá bom? E a gente vai dar algumas dicas para vocês. Toda vez em que a velocidade ela for constante, a gente vai usar o triângulo do Deus vê tudo, pessoal. Isso mesmo, ó. dVt, onde d significa distância, v significa velocidade e t o intervalo de tempo. Esse Deus vê tudo ele é bem interessante porque você pode deduzir as 3 fórmulas do movimento uniforme. Isso mesmo. Se você tampar o d, você vai fazer com que a distância pode ser calculado pelo produto velocidade vezes tempo. Agora veja que se você tampar o t, você pode fazer que o tempo, né, o intervalo de tempo, ele pode ser calculado como distância pela velocidade. E finalmente, se você tampar o v, você vai fazer a distância pelo tempo, tá bom? Uma regra básica que você não pode esquecer, turma, tá? É o Deus vê tudo. Agora, ele tem uma pequena implicação que eu tenho que já deixar você alerta aí para você não ter problemas no futuro, tá bom? Para você aplicar a fórmula do Deus vê tudo, tem uma condição: a velocidade tem que ser constante. Se aparecer variação de velocidade, ou seja, aceleração na jogada, você está proibido de usar o Deus vê tudo. Combinado, turma? Muito bem. Uma outra coisa que a gente usa bastante é a conversão de unidades. Eu já coloquei aqui para você ficar bem alerta, tá? Quando eu estiver em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, vou dividir por 3,6.
Quando eu estou em metros por segundo e eu quero ir para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Por exemplo, estou com 36 quilômetros por hora. Ora, 36 quilômetros por hora dividido por 3,6, 10 metros por segundo. Tá bom? E se eu tiver com 10 metros por segundo vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Muito importante. Professor, por que o 3,6? Muito simples, turma. Uma hora, você sabe que tem 3.600 segundos. E 1 quilômetro tem 1.000 metros. 3.600 dividido por 1.000, 3,6 é o fator que a gente deve ficar aí alerta. Tá bom? É isso aí. Muito bem. Professor, e quando eu quero determinar, por exemplo, a posição que um determinado móvel vai estar, né, de um objeto, com o passar do tempo? Sim, nós podemos desenhar o que a gente chama de função horária da posição, que claramente você não vai lembrar desse nome, né? Função horária do espaço ou da posição no movimento uniforme. A gente tem um apelido carinhoso de sorvete, pessoal. Isso mesmo, ó. S igual a S0 mais VT, tá bom? Que ela nada mais é do que a fórmula da velocidade média, tá? Em que a gente multiplicou em cruz e ficamos com ΔS igual a VT. Partindo do pressuposto que o tempo inicial é zero e que o espaço inicial é a origem dos espaços é zero, a gente chega aqui, né, pessoal, nesse sorvete, ou seja, quando o tempo inicial for zero, nós temos então S igual a S0 mais VT. Então, lembra da fórmula do sorvete? E para que ela serve toda? Isso que é o importante, né? O sorvete ele serve para determinar a posição em que um móvel está, partindo de uma determinada posição inicial, tá certo? Sempre com uma velocidade constante, depois de um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, naquele exemplo da bicicleta do primeiro slide, turma, nós tínhamos 6 metros por segundo. Depois de 10 segundos, aonde que ele vai estar? Okay? Então, basta você substituir o tempo, a velocidade é constante, ela não muda, o espaço inicial de onde ele partiu também não muda, e você vai ter a posição onde esse móvel se encontra. Tá bom? Ela é bem bacana. E uma outra coisinha também que eu já vou adiantando para vocês. Ela é ótima também para nós determinarmos o local de encontro de móveis, que é um exercício que o vestibular gosta bastante de pedir, tá bom? Inclusive no nosso exemplo do final desta aula, peço que você fique aí até o final, e no final da nossa aula a gente vai ter um exemplo de encontro de móveis, tá legal? Que é um exercício que cai bastante aí, o vestibular gosta muito desse tema. Diga lá, Todai, quais são os tipos de movimento que nós vamos ter? Nós temos dois. Nós temos o movimento progressivo, quando o micrinho anda a favor da trajetória. Importante salientar, neste caso, a velocidade sempre vai ter o sinal positivo, tá bom, gente? Muito bem. Mas também temos o quê? O movimento retrógrado, que é quando o micrinho está contrário à trajetória, tá bom? Nesse caso, a velocidade vai ter o sinal negativa. Queria chamar a sua atenção para uma coisa importante aqui, pessoal. Não necessariamente uma velocidade negativa é menor que a positiva. Não. O menos aqui tem caráter vetorial. O que significa isso? Significa que ele é apenas uma indicação que eu estou a favor ou contrário à trajetória. Agora, uma parte importante é a velocidade relativa, um conceito muito usado nas questões de vestibular. Esse conceito ele vai nos dar a velocidade em relação a um outro objeto. Ou seja, eu não vou ter aqui a velocidade em relação a um determinado referencial parado, mas em determinados casos a gente vai ter a velocidade de um móvel em relação a um outro móvel que também está em movimento. Então, como calcular a velocidade relativa? Vai depender dos sentidos, tá bom, gente? Se eles tiverem sentidos contrários, você sempre vai somar, tá bom? Então veja que tanto no primeiro caso como no segundo caso, eu tenho o carrinho amarelo e o carrinho azul em sentidos contrários. Eles estão se aproximando um do outro. E veja que aqui no segundo caso, eles estão se afastando, mas também com sentidos contrários. Então, se você tem sentidos contrários, opostos, você vai somar o módulo da velocidade de cada um deles, tá? Por que módulo, Todai? Ah, porque você lembra quando você tem um sentido contrário, a velocidade é negativa? Então a gente vai pegar só o módulo, tá bom? Por exemplo, o carrinho amarelo está com 40 quilômetros por hora e o carrinho azul está a uma velocidade de 60 quilômetros por hora.
40 mais 60, 100 km por hora é a velocidade com que eles se aproximam. Significa que a cada hora, enquanto o amarelo percorre 40, o azulzinho percorre 60, haverá uma aproximação de 100 km. Tudo bem? Da mesma maneira, turma, que ocorre no afastamento. Enquanto um carrinho amarelo está se afastando, o carrinho o carrinho azul está se afastando também do amarelo. Então a gente vai somar essas velocidades. Agora, tem um caso que eu queria chamar a sua atenção, que é o último aqui. É o caso da perseguição, quando um está perseguindo o outro. Nesse caso, você vai fazer o que então, turma? Você vai pegar a velocidade do maior menos a velocidade do maior, tá? Do menor. Então pode ser V1 menos V2, V2 menos V1, tanto faz. Em módulo, elas vão dar o mesmo valor, turma. Não tem problema. Por exemplo, vamos supor que o carrinho azul esteja com 100 km por hora, lembra? E o amarelo ele está com uma velocidade de 40. O que vai acontecer é que 100 menos 40 dá 60. Então nós vamos dizer que o azul está se afastando 60 km em relação ao amarelo por hora. Agora, se for o contrário, e se o amarelo tiver uma velocidade de 60 km, por exemplo, enquanto que o azul está com uma velocidade de 40. Então, 60 menos 40, nós vamos ter 20. Ou seja, ele vai estar se aproximando a 20 quilômetros a cada intervalo de hora. Deu para entender? Então, turminha, a regra é muito simples, tá? Quando tem sentidos contrários, seja se aproximando, seja se afastando, você vai somar. E quando você tem o mesmo sentido, tá bom? Seja se aproximando também ou se afastando, porque você pode ter a velocidade do de trás maior ou menor, certo? Você vai subtrair a velocidade do maior pela velocidade do menor. Perfeito? Muito bem. Agora chegamos a uma parte muito interessante, turma, que é a parte do diagrama horário, tá legal? Isso mesmo, são os gráficos, né? O estudo gráfico. Então, como se trata de um movimento uniforme, o que acontece? Nós vamos ter o gráfico de velocidade muito tranquilo. Ele é uma reta constante paralela ao eixo dos tempos, tá bom? Seja ela positiva, seja ela negativa. Então veja que aqui, à medida em que o tempo passa, nós vamos ter o quê? Ele cravado na mesma velocidade. Porém, aqui o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, tá? E aqui, Todai, do lado direito? Bom, do lado direito nós temos a velocidade negativa. Veja que ela está abaixo da linha do tempo. Ah, professor, então é aquele caso do movimento retrógrado? Exatamente, turma, tá? Queria falar para vocês, então, que é uma função constante, tá? Uma função muito simples, você não vai ter problema com ela. Bom, vamos falar então, pessoal, de uma propriedade muito legal que a gente vai usar bastante em exercício, que é a propriedade da área, tá? Isso mesmo, turma. Quando você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, se você tirar a área abaixo da curva, você vai ter exatamente o espaço percorrido pelo móvel. Olha que bacana, pessoal, tá? E é muito simples calcular a área de um retângulo, né? É base vezes altura. Mas, professor, não é como se eu estivesse fazendo o tal do Deus vê tudo? É, porque eu estou multiplicando a altura aqui, que é a velocidade, pela base, que é o tempo. Isso mesmo, galera, tá? Não há nenhum mistério aqui, tá? O que eu queria chamar a tua atenção, então, é que quando a velocidade é positiva, nós vamos ter, então, um deslocamento positivo. E quando estiver na parte de baixo, você estiver calculando a área aqui de um movimento retrógrado, é porque você tem um deslocamento, pessoal, negativo. O que é esse deslocamento negativo? É porque você teve deslocamento contrário à trajetória, movimento retrógrado, tá bom? Bom, e o gráfico do espaço em função do tempo, Todai? E nós vimos ali o gráfico da velocidade, agora a gente vai ver o gráfico do espaço. Turma, o gráfico do espaço em função do tempo ele é muito tranquilo também. Ele é uma função crescente ou decrescente, dependendo do tipo de movimento que você vai ter. Se você tiver uma velocidade positiva, o movimento ele é crescente. São retas crescentes. Por exemplo, esse do meio, ele partiu do repouso, tá vendo? Ó, do zero aqui, né? Tá certo? Agora, eu posso ter partido, por exemplo, de uma estrada do quilômetro 20, do quilômetro 30, tá? Mas também posso ter partido de por exemplo, um quilômetro menos 10, menos 15. Tudo vai depender da origem, tá certo? A origem, ela é o zero. Você pode partir antes, pode partir depois. Mas veja que nos três casos a reta é uma função crescente. O que indica o quê, Todai?
o que indica que o movimento, nesse caso, pessoal, ele é progressivo, tá bom? Então, seja aqui no espaço inicial 0, na origem, seja negativo ou seja positivo, não tem problema. Com relação ao movimento retrógrado, mesma coisa, porém, ao invés de ser crescente, nós vamos ter uma função decrescente, é uma função que ela vai ter um menos ali no meio do sorvete, tá certo, turma? Vocês conhecem, vocês sabem reconhecer na matemática uma função decrescente. É só verificar aonde tem o sinalzinho de menos ali da função, tá bom? Muito simples também, também posso partir da origem, posso partir de um local positivo em relação à origem ou negativo. Das três maneiras, se o movimento for retrógrado, você vai ter uma reta decrescente. Muito bem, então resumindo, pessoal, o diagrama, nós temos então progressivo para cima, aqui é o azul, e o retrógrado numa função decrescente. O que os matemáticos chamam de função afim crescente, função afim decrescente, nós chamamos de movimento progressivo e movimento retrógrado. Só mudam os nomes, mas é a mesma coisa. Tonai, como é que eu faço para determinar a velocidade? Ah, gente, a velocidade, nesses casos, você vai usar a regrinha da tangente, né? Mas você não gosta muito de tangente, né? Ora, pessoal, tangente nada mais é que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Você vai pegar a inclinação, coeficiente angular da reta, né, turma? É, professor, é muito tranquilo. Então você vai pegar o coeficiente angular aqui dessa reta, que tem um ângulo θ, tá certo? Você pode ter tanto o ângulo como você pode ter a relação entre um cateto e o outro, tá? Ou seja, se pegar o cateto oposto, ele representa o teu deslocamento. Se pegar o cateto adjacente, ele representa o quê, turma? Ele representa o tempo. Então, fazendo ΔS, ΔT, você vai ter, então, que a tangente numericamente é igual ao valor da velocidade, tá bom? Isso é uma maneira de você determinar a velocidade através de um gráfico ST. Bem simples, né? Então, turma, fica a dica. No gráfico de espaço, geralmente eles pedem velocidade e a gente tira pela tangente. O de pé dividido pelo deitado. Ô, professor, aí ficou mais fácil, hein? É isso mesmo, galera. A inclinação nada mais é do que de pé dividido pelo deitado, em palavras mais simples, tá bom? E o gráfico de velocidade, Todai? O gráfico de velocidade você usa para determinar a área. E aí, com a área, você sabe o deslocamento, tá bom? São os dois usos de gráficos que a gente tem, ou diagramas horários, no estudo do MRU. Vamos aos nossos exercícios para encerrarmos a aula de hoje, pessoal? Vamos lá. O primeiro exercício é um exercício da FUVEST 2009, onde eu tenho aqui Marta e Pedro que combinaram um encontro em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagens juntos. A Marta, um pouquinho ansiosa, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade de 80 km por hora, ela chegaria na hora certa do ponto de encontro combinado, né? Muito bem. No entanto, quando ela já estava perto do marco do quilômetro 10, ficou sabendo, tocou o WhatsApp dela lá, né, pessoal? Olha lá. Ficou sabendo que o Pedro, Pedrinho, né, dormiu até um pouco mais tarde, né? Faz parte. E o Pedro tinha atrasado. E só então ele estava passando pelo marco zero. Resumindo a história, quando Marta estava já no quilômetro 10 a 80 km por hora, é que o Pedro chega no ponto de encontro. Pedrinho, hein? Muito bem. Pretendendo continuar a sua viagem com uma velocidade média de 100 km por hora, portanto maior do que a velocidade da Marta, o que vai acontecer? Pedro provavelmente uma hora vai encontrar Marta, não é isso, pessoal? Vai sim, Todai. Se ele tivesse na mesma velocidade, ele nunca encontraria. Se ele tivesse com uma velocidade menor, também não encontraria. Mas uma vez que o Pedro está com uma velocidade maior que a da Marta, a tendência é que ele encontre. É isso mesmo. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximo um marco da estrada com indicação de qual quilômetro. Ou seja, ele quer saber a posição do encontro, exercício típico de vestibular. Turma. Qual a posição de encontro? Como nós vamos resolver? Vamos lá. Turma, nós vamos fazer esse tipo de exercício de encontro sempre pela função horária do movimento, ou seja, a velha expressão do sorvete, onde o espaço final vai ser o espaço do encontro, o espaço inicial é de onde cada um largou, de cada um está naquele momento, a velocidade constante de cada um deles e o tempo vai ser o tempo de encontro dos dois. Então, qual a nossa missão agora? Nós temos que levantar o sorvete da Marta e o sorvete do Pedro.
Então, primeiro que nós vamos fazer é o sorvete da Marta, pessoal. Vamos lá. O espaço onde a Marta vai estar depende da posição inicial dela. Então, assim que Pedro chegou no ponto de encontro, Marta já estava a 10 quilômetros. Então, você coloca o 10 aqui. E a velocidade da Marta, qual era? A velocidade da Marta toda é 80 quilômetros por hora. Então, você coloca 80. E o tempo? A gente não sabe ainda qual é. Bom, agora vamos levantar a função do Pedro, tá? A função do Pedro, turma, ela é um pouquinho diferente da Marta. Por quê? Apesar de ambos terem o espaço inicial S, porque é onde haverá o encontro, é onde o espaço da Marta e o espaço do Pedro será o mesmo, o Pedro, enquanto a Marta estava a 10 quilômetros à frente, o Pedro estava no marco de encontro, então ele está no marco zero. Outra coisa, turma, a velocidade do Pedro. A velocidade do Pedro é maior, ela é de 100 quilômetros por hora, vezes T. Estou com uma dúvida. Será que eu preciso ficar passando para metros por segundo? Porque você falou lá no começo que tem que passar para metros por segundo, turma. Se todos os marcos estivessem aqui em metro, eu iria aconselhar você a fazer isso. Mas como as respostas que a FUVEST colocou estão em quilômetro, não há necessidade de você passar. Ou seja, a função horária ela funciona tanto no sistema internacional, em metros por segundo, como ela funciona também no quilômetros por hora. Ok? Muito bem. Mas, Todai, diga lá, aonde vai ocorrer esse encontro? Gente, o encontro ocorrerá no instante em que Marta e Pedro estiverem no mesmo ponto, ou seja, nós vamos igualar a função dos dois, tá? Então eu vou pegar aqui a função do Pedro, que é 100t, né? E vou igualar a função da Marta, que é 10 mais 80t. Agora, gente, passando o 80t para o outro lado, ele fica negativo, tá certo? E deixa o 10. Quanto que é 100t menos 80t? 20t. 20t igual a 10. Pega o 20 que está multiplicando e passa ele o quê? Dividindo, pessoal. Teremos, então, um tempo de meia hora. Se a FUVEST tivesse perguntado depois de quanto tempo haveria o encontro, seria depois de meia hora, 30 minutos, o que ela colocasse ali como resposta, tá bom? Mas ela quer a posição. E agora? E agora, turma, que você vai substituir este tempo em qualquer uma das funções, seja da Marta ou seja do Pedro. Ao substituir esse valor do tempo, você vai ter a posição do encontro, tá bom? Em qualquer uma delas dá certo, Todai? Tá, mas vamos pegar do Pedro, que é menor. Então, fazendo a substituição na função do Pedro, que é só 100 vezes t, né? Nós teremos, então, 100 vezes meio. Metade de 100 é 50. 50 quilômetros. Ou seja, a partir de 50 quilômetros, né, lá no 50 quilômetros, eles já estão juntos. Tá bom? Se progredir, se continuar, aí a tendência é que o Pedro ultrapasse a Marta. Tá bom? Professor, e se eu tivesse trabalhado com a função da Marta, daria certo também, turma. Metade de 80 dá 40. 40 mais 10 dá 50 também. Tá bom? É uma maneira até de verificar, fazer uma verificação se você acertou. Portanto, ficamos com a alternativa D de dado aqui. Bora para a próxima questão, que é a última questão da nossa aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, agora então, um segundo exercício, um exercício envolvendo gráficos. Tá? Peguei aqui um exercício da SpaceX AMAN 2020, onde ele diz: considere um objeto que se desloca com movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo, que no caso está à direita, aqui eu coloquei ele um pouquinho à direita, representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto, quando o tempo for igual a 10 segundos, em metros, é de quanto, turma? Muito bem. Pessoal, o que eu preciso descobrir nesse exercício? Primeira coisa, eu preciso saber a taxa com que ele vai se deslocar no tempo. Esta taxa com que um objeto se desloca no tempo tem um nome na física. Isso é chamado de velocidade, pessoal. Isso mesmo, tá? Velocidade é como se fosse uma taxa matemática com que um móvel se desloca no tempo, tá bom? Então, como que a gente faz, professor, para achar a velocidade num gráfico? Esse exercício era primordial, por isso que eu coloquei ele aqui, tá? Você tem que saber calcular a velocidade a partir de um gráfico, turma, tá bom? Então, vamos lá, Todai, como que vai fazer? Turma, é muito simples. Lembra o de pé dividido pelo deitado que eu falei para vocês da velocidade? Então é como se eu estivesse pegando o coeficiente angular desta reta, tá? E toda, aí não entendo essas palavras difíceis. Então vamos lá, gente. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó.
o intervalo de 3, que é da onde ele largou, até o 12, porque são dois intervalos conhecidos, tá? Então, nós vamos fazer o quê, turma? Vamos calcular a velocidade média como sendo o deslocamento entre 3 e 12. O deslocamento entre 3 e 12, a gente sempre faz no ΔS o final menos o inicial, tá bom? Delta na física significa variação, tá bom, gente? Então significa final menos inicial. Então qual que é o espaço final dele aqui? 12. Qual que é o espaço inicial? Da onde ele partiu? 3. Então 12 menos 3. Em que intervalo de tempo ele fez isso, Todai? Ora, gente, ele estava aqui na posição inicial 3 quando o cronômetro estava zerado. Quando ele chegou no 12, o cronômetro estava marcando 3 segundos. Então, o intervalo de tempo é de 3 segundos. Então, a gente vai fazer 3 menos 0. Conclusão, a nossa velocidade 9 dividido por 3 dá 3. Ela é uma taxa de 3 metros a cada segundo. Ora, professor, se são 3 metros por segundo, eu quero saber depois de 10 segundos, é só eu multiplicar, então, agora por 10. Muita calma nessa hora, pessoal, porque você vai acabar caindo na alternativa B, que é uma pegadinha. Cuidado. Tem a posição inicial. Ah, que é mesmo, né, Todai? Por isso que eu aconselho que você use o sorvete, galera. Lembra do sorvete? Não lembro, Todai. É a equação horária do espaço, turma. Eu vou desenhar ela para você aqui. Então, o espaço em qualquer intervalo de tempo é dado pelo espaço inicial mais o produto da velocidade pelo tempo. Por isso que a gente chama ele de sorvete, tá? O espaço inicial é 3, galera. Aí que você tem que tomar cuidado. O espaço inicial nem sempre vai ser 0, tá bom, gente? Então, nesse caso, o espaço inicial é 3. A velocidade, que é a taxa com que ele se desloca no tempo, é de 3 metros por segundo. E o tempo? O tempo foi o que o exercício pediu. Ele pediu depois de 10 segundos. Então, a gente vai pegar aqui, substituir o t igual a 10. 3 vezes 10, 30, mais 3, 33. Ficamos com a alternativa C de casa, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário e aguardem os nossos próximos vídeos.